A análise das patologias em pontes urbanas de Manaus e o uso do monitoramento das estruturas. Temos como autores eu, Christian Vasconcelos Costa, Bruno Gabriel Correia, Aline Venâncio e professor Fábio Martins. Então, o sistema de transporte urbano é constituído por diferentes infraestruturas. Entre elas estão presentes as estruturas de ponte. Segundo Bastos, 2017, as pontes e viadutos nas grandes cidades são verdadeiros equipamentos urbanos indispensáveis para a vida cotidiana de sua população, porque antes de tudo definem os principais escoamentos das vias, articulando cruzamentos de grandes avenidas, encurtando caminhos e compensando os acidentes geográficos. Naturalmente, o projeto de uma ponte inicia-se pelo conhecimento de sua finalidade, ou seja, é necessário, primeiramente, uma análise dos carregamentos solicitados pelo conjunto da obra, além de informações topográficas, hidrológicas e geotécnicas. Então, é partindo dessa premissa, o estudo ele busca compreender características e influências das pontes na cidade de Manaus, no sistema de infraestrutura do transporte. E também sabemos que Manaus ela possui o maior potencial e a maior necessidade de construção de pontes, uma vez que engloba a maior rede hidrográfica do país, sendo cortada a cidade toda cortada por cursos d'água em toda a sua extensão. E também, não diferente de outros estados do Brasil, o estado do Amazonas apresenta também uma grande ineficiência, uma grave ineficiência em infraestrutura de transportes, consequência da extensão geográfica e da estrutura hidrológica. E também outros aspectos peculiares climáticos, que nossa região apresenta, e isso também afeta essa parte da infraestrutura dos transportes. Nesse mapa de pontes e travessias hídricas, podemos ver que cada ponto desse, em diferentes áreas da cidade, é construído uma ponte. De acordo com a sua extensão, a necessidade da construção de pontes foi muito grande, então é necessário que haja também essa construção, para que as pessoas possam chegar até suas casas e que haja a manutenção dessas pontes para que não ocorra ainda mais problemas. Então, como metodologia, em virtude dessa concepção, o objetivo do estudo é expor as principais patologias existentes nas estruturas de pontes na cidade de Manaus e a necessidade do monitoramento em construções dessa segmentação. O desenvolvimento do estudo se baseou em relatórios técnicos, noticiários e artigos científicos. Por meio disso, embasamento em resultados apresentados no estudo serão apresentados por meio de quadros descritivos das ocorrências patológicas, com causa e consequências caracterizados por meio de fotografias e relatos divulgados nas mídias. Então, para caracterizar a cidade de Manaus, sabemos que a cidade de Manaus está localizada na região norte do Brasil, sendo a capital do Amazonas o maior estado brasileiro. A urbe possui uma área de 11.400 km², 11.401 km², e de clima equatorial. Contudo, devido à sua grande expansão urbana, a cidade de Manaus vem mudando sua paisagem e promovendo um ritmo acelerado de transformações e crescimento urbano. Entre os principais problemas oriundos dessa expansão urbana está a falta de planejamento e infraestrutura. A região metropolitana não se preparou para atender o crescimento territorial do município. A região possui estações climáticas. No maior período de precipitação fluvial tem-se o inverno regional, compreendendo os meses de janeiro e abril, e o período mais seco, verão amazônico, de junho a novembro. Nos meses de agosto, setembro e outubro tem-se o menor índice pluviométrico, cuja precipitação não ultrapassa 4% anual. Fazendo a caracterização da infraestrutura de transporte na cidade de Manaus, segundo o IMU 2019, o IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana, Manaus é a 8ª maior cidade brasileira, uma metrópole que abriga aproximadamente uma frota de 500 mil veículos, são cerca de 4 habitantes por veículo, e 15 mil vias. A região de Manaus enfrenta problemas característicos no trânsito de uma cidade em expansão, tais como o crescente índice de motorização, a má conservação de vias e sinalização, resultando em uma grande ocorrência de acidentes
uma proposta para a solução destas patologias é a necessidade de elaborar ações visando a segurança viária. Um dos fatores que compõem as especificidades da malha viária da região são as denominadas barreiras urbanas, que são elementos lineares de elevada extensão que cortam tecido urbano. Podemos também fazer a caracterização hidrográfica da cidade, né? A região de Manaus está situada na bacia hidrográfica do rio Amazonas, na margem esquerda do Rio Negro. O Rio Negro nasce na região pré-andina da Colômbia e corre ao encontro dos Solimões, logo abaixo de Manaus, para formar o rio Amazonas. Em seu curso percorre 1.700 quilômetros, drena a área de baixo relevo e terrenos consolidados, razão da sua baixa velocidade e erosão. A região urbana é caracterizada por um conjunto de 10 microbacias. As bacias do Igarapé do Mindu, do Quarenta e do Aleixo têm a foz no Rio Negro, enquanto que a bacia do Igarapé Boa Vista, Brasileirinho, Reserva e Água Branca desaguam no rio Puraquara. Já os igarapés Mariano, Bolívia e Gigante têm a foz no rio Tarumã. Microbacias estão localizadas na figura ao lado. Nessa figura a gente pode observar as microbacias, que é situada aqui na cidade de Manaus. Então, falando em patologias de fato da estrutura de pontes de concreto, as patologias são denominadas, as patologias estruturais podem ser falhas, tanto adquiridas na execução da obra, quanto falhas de projeto, né? Partindo dessa análise, as patologias existentes em pontes de concreto são essas do quadro ao lado. Nós temos as fissuras, a corrosão da armadura e a desagregação. A fissura, que são aberturas que sofrem expansão em relação ao tempo de origem. As causas podem ser por erro de projeto, de execução, variação de temperatura, retração ou expansão nos recalques diferenciais, né? A corrosão da armadura é a interação destrutiva da armadura metálica com o ambiente, seja por meio de reação química ou eletroquímica. Mostra, né, que o aço ele acaba sendo oxidado e também pode ocasionar fissurações no ambientes agressivos de porosidade elevada e alta capilaridade. A desagregação resulta na deterioração do concreto por separação de suas partes. Decorre da expansão devido à oxidação ou à dilatação das armaduras pelo aumento do volume do concreto quando este absorve água. Então, são algumas patologias existentes, né, que nas estruturas de concreto das pontes, que podem trazer malefícios, né, na sua estrutura e assim ocasionar até acidentes. Temos aqui como exemplo a ponte do professor Newton Lins, que em 22 de setembro de 2017, a ponte professor Newton Lins, localizada no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da cidade, foi demolida por medidas de segurança, já que os laudos da Defesa Civil alegou que a estrutura apresentava riscos ao desabamento. Parte da via estava cedendo por motivo de sobrecarga dos veículos. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a ponte que está sendo construída com a tecnologia antiga, ela foi construída com a tecnologia antiga, né, de gabião, estrutura de pedras armadas com fios de aço usado para a estabilização, e agora ela foi reconstituída com maior qualidade e durabilidade, sendo que a estrutura que está cedendo já tem mais de 30 anos. Aqui nós temos duas imagens, que é na época da demolição, e na outra imagem da figura 6 ao lado já é a construção da ponte. Essa ponte ela não tinha manutenção. Quando houve já o desgaste, já que apresentou um problema, aí que foram tomadas algumas medidas cabíveis, né, que foi necessário a demolição para construir uma outra. Isso ocasionou um efeito altíssimo no congestionamento na cidade. Assim, as vias de ônibus tiveram que mudar a sua rota por causa
desse grande problema que ocorreu. Temos também um exemplo da ponte da Feira do Mutirão. Essa ponte está localizada no bairro Mutirão, né, na zona leste de Manaus. Visualmente é encontrada na via da ponte desgastes, né, rachaduras, e a parte do pilar de sustentação desmoronando. É uma via que está bastante afetada, né? Assim, está com um problema gravíssimo. Em 2017 a ponte foi interditada, que depois da ponte passar por uma inspeção pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi contestado o risco de desabamento. Uma parte da ponte foi demolida e depois de um ano a obra foi paralisada. Até a finalização deste artigo, esta ponte ainda não terminou a obra, ainda está nessas situações como a gente pode ver na foto. Outras pontes também que é bem usuais aqui na cidade de Manaus é a ponte do Educandos. É a ponte, né, que tem o nome Antônio Plácido de Souza, popularmente conhecida como a Ponte do Educandos. Ela liga o bairro Educandos ao centro. Há 40 anos ela não recebeu nenhum tipo de reforma. Atualmente ela está passando por uma vistoria, por uma reforma. E também ela apresenta alguns problemas na parte de fundações. Recentemente foi até noticiado nos jornais que parte da ponte estava cedendo, né? A população procurou as mídias para divulgar que eles não estavam tendo esse cuidado com a ponte, e a ponte estava apresentando um certo recalque no solo. Aí ela foi até interditada, agora ela já está sendo interditada e agora ela teve que ser paralisada para avaliar o que realmente está acontecendo nessa ponte. Então, vamos ver aqui, o monitoramento de estruturas de pontes. O monitoramento de pontes é a ação de grande contribuição na vida útil da construção. Para este efeito, torna-se indispensável o adequado planejamento que deve estar presente na concepção do sistema de monitoramento. No setor de monitoramento, existem inúmeros equipamentos que auxiliam a compreender as características estruturais de uma ponte em relação ao tempo. Partindo dessa investigação, são descritos no quadro aqui alguns dos materiais de monitoramento existentes. Nós podemos ter alguns equipamentos, como sensores de deformação, que ele pode medir a deformação, tensão mecânica e esforços internos nas seções de um elemento estrutural. Pode ser utilizado também transdutores de deslocamentos, que mede os deslocamentos e movimentação da estrutura de fundação. Temos o clinômetros e inclinômetros, que medem a inclinação, geralmente empregados para monitoração de movimentação de estruturas de fundação devido ao recalque. Macacos ou cilindros hidráulicos, dispositivos empregados para a aplicação de cargas que em diversas situações, tais como a aplicação de cargas e placas em movimento. Então esses equipamentos eles podem auxiliar bastante, né, no monitoramento para saber se está ocorrendo alguma irregularidade e assim fazer a manutenção preventiva, né, o quanto antes. Então, como resultado dessa discussão, a análise dos casos apresentados no estudo aponta a necessidade de implementação de uma gestão do monitoramento no comportamento das estruturas de pontes. A utilização do monitoramento é uma ferramenta que minimizaria os elevados impactos no tráfego das vias que necessitam dessas assessorias para interligar as zonas da cidade, pois com o acompanhamento das atividades exercidas com cargos de fluxo, recalque de fundação, o comportamento dos corpos hídricos, seria possível formular métodos de manutenção adequadas às necessidades específicas de cada construção, né? Essa necessidade é um fato notório, abordado no caso da Ponte do Educandos, que apresenta inúmeras patologias que poderiam ser contidas se houvesse uma gestão de monitoramento. Então, nesse quadro, é possível descrever as patologias e medidas de monitoramento a ser adotadas nas pontes, né? Por exemplo, o professor Newton Lins apresenta trincas e fissuras. A causa é a sobrecarga das estruturas que afetou a resistência da fundação
que recalcou, por meio disso comprometendo o talude próximo à estrutura. A ação que poderíamos ter para perceber isso antes seria os sensores de deformação para acompanhar os esforços estruturais e os macacos ou cilindros hidráulicos para realizar os ajustes dos recalques, né? Na Feira do Mutirão, a ponte da Feira do Mutirão também apresenta trincas e fissuras, né, devido à sua sobrecarga, e também poderiam ser utilizados sensores e macacos hidráulicos, né, os sensores para acompanhar os esforços estruturais, né, a deformação, e os macacos para o ajuste de recalques que ocorrerem na fundação. Já a ponte do Educandos, a gente pôde observar que as juntas de dilatação, trincas e fissuras e eflorescência, né, teve patologias maiores, outros tipos de patologias nessa ponte. A exposição às intempéries climáticas por desgastes dos materiais, infiltração que afetaram as fundações, ocasionando esforços que resultaram nas trincas e fissuras, que por meio da sobrecarga auxiliam na expansão das patologias. Então seria necessário a gente utilizar sensores, né, da deformação dos macacos e cilindros hidráulicos, e o medidor de umidade a fim de acompanhar a interferência na umidade no corpo hídrico da estrutura. Então esse é um exemplo assim, né, das pontes que foram estudadas, foram abordadas, o tipo de patologia, as causas dessas patologias. É importante a gente conhecer a origem dessas causas para a gente fazer a tratativa o quanto antes, a tratativa na origem, e assim, se a gente pudesse ter uma ação de monitoramento, a gente conseguiria fazer essa tratativa o mais rápido possível, e a gente não poderia, por exemplo, no caso do Educandos, que a ponte está interditada há um bom tempo, e se a gente tivesse esse monitoramento constante, a ponte com certeza hoje em dia não estaria editada, não estaria interditada. Então, conclusão. O uso do sistema de monitoramento estrutural visa prolongar a durabilidade, né, de uma construção. Em análise à contribuição benéfica do uso do monitoramento, é possível perceber a importância dessa sistemática de gestão urbana, pois essa atividade visibiliza aos órgãos praticidade para a elaboração de planos de ações de manutenção com menos impactos sociais e urbanos. Consequentemente, o monitoramento é um conjunto que demonstra a variabilidade do comportamento de uma estrutura e do ambiente onde a ponte está implantada. Ou seja, é primordial também que se faça o acompanhamento da caracterização dos compostos químicos existentes no corpo hídrico, o regime de período de cheia e vazante e das características do solo. Logo, é necessário que o setor de trânsito e infraestruturas urbanas criem parcerias com órgãos de pesquisas e desenvolvam um projeto de monitoramento de pontes em conjunto com os dados ambientais, eles proporcionem melhores condições no uso de segurança, no uso e segurança da sociedade, né? Se houver, vale ressaltar que se houver esse monitoramento correto e eficaz, isso traz muitos benefícios para toda a população, né? Porque a gente consegue um ambiente mais seguro e assim a gente não terá tanto problema no transporte de congestionamentos. Então é isso, aqui algumas referências, né, bibliográficas, e muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.